nunca já passou por autossabotagem? Sabia que tinha que colocar algum projeto em prática? Sabia que tinha que fazer algum hábito? Sabia que tinha que terminar alguma tarefa? Sabia que tinha que ir na academia? Começar aquela rotina skincare? Porém, continua adiando e adiando. Quem nunca já passou por isso? Então, ao longo desse vídeo, eu vou te ajudar completamente com todas as dicas práticas, todo passo a passo para você conseguir identificar o motivo dessa autossabotagem, como superar ela e conseguir se tornar a sua melhor versão nesse ano. Antes de eu compartilhar com você todo esse conhecimento, todas essas dicas, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de conteúdo de glow up, beleza, bem-estar, e se você quer se tornar uma melhor condição fisicamente e mentalmente. E, obviamente, se inscrever no meu TikTok, no meu Instagram, que eu tô postando em ambas as redes sociais com regularidade, conteúdos também no mesmo formato e no mesmo tema de glow up, beleza, bem-estar. E vamos pro vídeo, que eu gosto de vídeos curtos, direto ao ponto, onde você realmente consegue aprender alguma coisa. Ninguém merece aqueles vídeos que são de 1 hora de conteúdo, onde a pessoa fala nada com nada com nada. Gosto de conteúdos práticos, diretos, onde você consegue aprender alguma coisa. E quando a gente fala de autossabotagem, muitas vezes a gente pensa que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa, ela às vezes tá cansada, ela não quer fazer nada, mas muitas vezes a autossabotagem não é preguiça. E o que poucas pessoas realmente gostam de fazer e querem fazer é se autoanalisar. Eu sou o tipo de pessoa onde eu estou constantemente me autoanalisando, analisando o motivo das minhas ações. Por que eu estou procrastinando nesse sentido? Por que eu estou me auto-sabotando? Por que eu estou fugindo de determinado relacionamento? Por que eu não quero fazer tal coisa? Quando a gente sempre tem esse instinto questionador de se questionar, a gente consegue com mais facilidade superar certos traumas, superar certas situações, entender por que a gente age de certa forma. Porém, se você não tem esse instinto questionador, pode ser uma prática complicada de começar, uma prática complicada de fazer, principalmente se você tem tendência de não gostar de ser vulnerável. E muitas vezes não gostar de ser vulnerável até consigo mesma, ter vergonha de olhar pro que tá acontecendo na sua vida. O que acontece das pessoas até se colocar em situação de vítima, mesmo sabendo que ela muitas vezes é a culpada do que tá acontecendo. Então você ter esse instinto questionador de você identificar, se autoanalisar, é fundamental. Então por que você tá se auto-sabotando? É perfeccionismo? É procrastinação? É porque você tá se comparando com outras pessoas? Por exemplo, criação de conteúdo, você quer criar conteúdo, porém você se compara com outras criadoras que elas têm câmeras melhores, elas sabem editar vídeos de uma forma melhor. Então, você precisa identificar esse motivo pra gente conseguir superar essa autossabotagem. Então, você tem essa tendência de excesso de planejamento, então você sempre quer planejar cada etapa, porém nunca realmente de fato começa o que você deseja fazer, ou até tem essa crítica na sua mente, no seu cérebro. Então, esse prático que eu quero que você coloque em prática, o que você faça é que ao longo desses 7 dias, ao longo dessa semana, eu quero que você se analise. Quando que você procrastina? Quando você se critica? Quando que você desiste de certas coisas? Anote no papel, se possível, ou até no seu bloco de notas, se for mais prático para você criar essa tendência, criar esse instinto de se autoanalisar, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem por vários motivos. Então, o objetivo dessa prática é você conseguir criar consciência do que está acontecendo na sua vida, criar consciência do que está acontecendo na sua mente, sem culpa. O objetivo não é se culpar, se colocar para baixo, que você é inútil, que você não consegue fazer nada, que é essa autocrítica que eu falei que gera essa autossabotagem. O objetivo não é isso. O objetivo é a gente se autoanalisar para a gente conseguir melhorar ao longo dessa semana. E o exercício 2, que é um exercício que eu gosto muito de fazer constantemente, é em quais áreas da sua vida você está se auto-sabotando. Escreva no papel, por exemplo, finanças, carreira, vida amorosa, familiar. Anote as áreas que você sente que está se auto-sabotando e do lado anote por que eu estou me auto-sabotando. Isso está me aproximando da vida, da versão que eu desejo, ou está me afastando dessa versão? Como que eu posso me tornar mais disciplinada comigo mesma e parar de me abandonar durante todo esse processo? Porque, afinal, disciplina é uma forma de amor próprio. E quando a gente deixa de fazer isso,
a gente está se abandonando e a gente não está tendo essa prática de amor próprio com nós mesmos. É muito importante você escrever no papel e realmente se analisar. Não ter medo de se analisar. A gente tem medo de ser vulnerável, de escrever isso. Porém, se a gente deixar mais esse vídeo passar na sua vida, você vai continuar no piloto automático. Você vai continuar não se alinhando com essa versão ideal. E o que acontece? A gente passa mais uma vida sem realmente seguir e conquistar o que a gente deseja. Não é pra colocar você pra baixo, não é pra você se culpar, não é pra você se comparar. O que eu quero mesmo é fazer você acordar que agora é o momento ideal de começar o que você deseja. De se tornar e se alinhar com essa versão ideal. Não é necessariamente sobre se culpar, se comparar, porém acordar que agora é o momento de começar a fazer o que você deseja. Você fazer esse exercício de colocar no papel o porquê que você está se auto-sabotando. Por exemplo, eu estou me auto-sabotando porque eu tenho essa constante comparação com outras pessoas. Isso gera nessa auto-sabotagem. Então a gente vai partir para dar um nome, que nem eu falei, para essa auto-sabotagem. Muitas vezes a autossabotagem não é preguiça, não é cansaço. Eu não quero ir na academia porque eu tô cansada. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes isso tem um nome específico que a gente deve nomear. Porque você se sente cansada, se sente rejeitada, porque você se compara com outras pessoas. Quando a gente dá um nome, a gente consegue finalmente superar, seguir em frente e criar um plano de ação pra gente conseguir conquistar o que a gente deseja. E eu falo por experiência própria. Que nem eu falei, eu amo criar conteúdo, eu amo ter essas conversas autênticas com pessoas na internet. Eu sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa que gostava de conversar com as pessoas, entender suas histórias, entender suas motivações. Porém, quando eu era mais nova, eu comecei a criar conteúdo porque era o que eu gostava. Eu tinha um blog, eu também tinha um canal no YouTube onde eu postava frequentemente, porém existiam pessoas que na época me criticavam, falavam mal de mim, falavam que o meu conteúdo não era bom, enfim, falaram coisas que me atingiram muito por eu ser uma pessoa mais nova, que não tinha essa maturidade que eu tenho hoje em dia. E isso fez com que eu imediatamente parasse de gravar conteúdo, escutasse o que as pessoas falassem de mim e parasse. Isso é uma prática muito ruim, porém eu tenho consciência que por eu ser mais nova, por eu ser criança na época, eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa maturidade. Porém, essas pessoas falarem mal de mim atingiu muito num trauma meu que eu tinha na época, que eu não tinha ainda me tocado sobre esse medo de rejeição, medo das pessoas não gostarem de mim. E isso fez com que eu tivesse medo de criar conteúdo e as pessoas me criticassem, me rejeitassem, não gostassem de mim. E eu tinha muito esse medo das pessoas não gostarem de mim. E hoje em dia, obviamente, é algo que já ficou pra trás, eu não ligo, eu crio conteúdo porque eu gosto. Se você não gosta do meu conteúdo, um beijo, vai ver um outro canal, vai assistir outro vídeo, vai seguir com a tua vida, vai lavar uma louça e para de me acompanhar, e é isso. Se eu não gosto de uma influenciadora, se eu não gosto de uma criadora de conteúdo, eu vou acompanhar outra pessoa, ponto. Eu não preciso no comentário dela, xingar ela, acabar com a vida dela, não preciso, eu tenho mais o que fazer na minha vida, eu tenho uma empresa pra seguir, pra acompanhar, então não. Mas que nem eu falei, essa era a minha trava e era por isso que eu constantemente me auto-sabotava. Então, para você conseguir superar isso que nem eu, você precisa também fazer essa autoanálise. Voltar para o passado. Voltar para sua infância, se for uma trava da sua infância. Para você resolver tudo isso e seguir em frente. E foi quando que eu percebi isso que girou uma chave na minha cabeça. E fez com que eu finalmente seguisse em frente. Isso muitas vezes vai precisar fazer com que você, às vezes, precise fazer uma terapia, precisar realmente da ajuda de uma terapeuta, se for algo que realmente for uma trava forte, que você não consegue superar sozinha. Se você sente que esse é o motivo, ir no psicólogo, procurar ajuda, seja o melhor para você, para vocês dois, conseguirem superar isso. Se não, se você acha que consegue superar isso sozinha, consegue fazer essa autoanálise que nem eu, escrever no papel, superar em frente, então faça isso. Mas lembre-se que não foi da noite pro dia, demorou dias e meses e anos para eu conseguir superar isso. Não foi da noite pro dia. Então, se essa sabotagem demorar muito tempo para você conseguir superar ela, tá tudo bem. A proposta desse vídeo é justamente ajudar você a iniciar esse processo de superar essa autossabotagem.
Porque afinal, cada pessoa, cada indivíduo é muito diferente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, cada um tem uma mentalidade diferente. E tá tudo bem. E com isso a gente vai pro próximo passo, que é haja como se fosse essa versão ideal. Depois que você sabe o motivo dessa autossabotagem, entendeu mais ou menos o que aconteceu no seu passado, os traumas que levaram a essa autossabotagem, você precisa entender qual que é a sua versão ideal. E para isso eu quero que você assista esse vídeo nos cards de como planejar para o seu 2026, como planejar o seu glow up. Não precisa ser necessariamente 2026, se você está assistindo 2027, 2028, 2025, independente do ano, ele ainda vai funcionar para você. Ele vai te ajudar justamente a alinhar você com essa sua versão ideal, entender os seus hábitos, a entender a sua rotina. Então o vídeo vai estar aqui nos cards para você clicar e assistir esse vídeo no final desse vídeo. Porque a ação precisa vir depois da identidade. Ao invés de você falar que eu vou agir apenas para me sentir pronto, você precisa agir porque você age porque é quem você é agora no momento. Então, você quer criar conteúdo, por exemplo. Então, haja como uma criadora de conteúdo. Como que é a rotina dela, como que ela cria o conteúdo dela, o que ela faz com os hábitos dela, como que é a rotina noturna dela, a rotina matinal dela. Você quer ser uma pessoa que se exercita, então haja como uma. Fale, eu sou uma pessoa que se exercita com frequência. Eu ajo agora, como que é a rotina de uma pessoa assim, como que são os hábitos dela, qual que é a rotina dela. E como tal. Nunca fale, estou tentando criar conteúdo, estou tentando virar uma criadora de conteúdo, estou tentando me exercitar. Fale no presente agora, então haja como tal. Que depois de você saber o motivo dessa autossabotagem, entender a sua versão ideal, a sua rotina, você vai então para uma leve terapia de exposição. Porque a maior mentira da autossabotagem é depois eu faço. Daqui 5 minutos eu faço, e você nunca vai fazer. E de novo eu falo por experiência própria. Você fala, amanhã eu começo. Aí chegava amanhã, não. Do outro dia eu começo. E no outro dia eu vou. E daqui a pouco eu vou. E você nunca vai. E isso passa uma semana, um mês, um ano. E o tempo continua passando. E você não coloca aquele projeto no ar. Você não começa a se exercitar. Você não começa aquela rotina de autocuidado. Aquela rotina de skincare que você tanto fala que vai começar. Então você precisa fazer essa leve terapia de exposição e começar aos poucos. É melhor começar aos poucos do que você não fazer nada. Por isso que você deve começar com poucos hábitos, não começar com 20 hábitos de uma vez, senão você vai desistir. E isso é uma forma de autossabotagem. Você começar com pouca quantidade, por exemplo, 5, 10 minutos, 15 minutos. Isso ajuda com a autossabotagem, faz que você realmente comece a colocar em prática. Porque, por exemplo, falar que você, a partir de amanhã, eu vou começar a criar conteúdo. Isso é algo muito assustador, que dá muito medo, principalmente se você tem alguma trava que nem eu, algum medo que nem eu antigamente. Agora, se você falar que a partir de amanhã eu vou tirar 5 minutos do meu dia para anotar ideias de conteúdo, é algo muito mais tranquilo, algo muito menor, com uma quantidade menor de tempo, onde demanda menos de mim, cria menos essa tensão, esse peso nos nossos ombros. Porque eu tenho vergonha, não sei editar vídeo, eu sou insegura, eu sou feia, e você começa a entrar nessa paranoia, nesse medo, e você, não, eu tô muito nervosa, eu começo semana que vem. E vai continuar essa autossabotagem. Então começa aos poucos, relaxa, não precisa fazer tudo de uma vez só. Por exemplo, eu vou tirar 5 minutos para anotar a ideia de conteúdo da manhã. E quinta-feira eu vou tirar mais 10 minutos para escrever um roteiro de um vídeo. Um roteiro, não precisa escrever 5. Não precisa escrever 10 roteiros de vídeos. Eu vou escrever um roteiro de um vídeo. Entendeu como que é muito menos essa tensão nos seus ombros, essa pressão sobre você? Então, uma dica muito boa é comece com 5 a 15 minutos. O ideal é 5 minutos, porém depende da tarefa que você for fazer. Por exemplo, caminhar. Não vou caminhar por 5 minutos. Vou caminhar por 15 minutos. Por exemplo, eu vou tirar 5 minutos amanhã para escrever um pouquinho. Eu vou tirar 5 minutos do meu dia para praticar journaling. E depois que a gente começa aqueles 5 minutos, o medo passa e muitas vezes a gente consegue praticar por mais tempo. Eu gosto muito de fazer isso para estudo. Eu vou estudar por 5 minutos. E muitas vezes eu pautava e estudava 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então essa é uma prática muito boa, uma leve terapia de disposição, que não é uma terapia de disposição, porém que ajuda muito nessa prática de começar o que você quer fazer. Por exemplo, eu vou caminhar por 15 minutos hoje.
Então já coloca essa roupa de caminhada, já deixa tudo pronto, já pega a sua chave, sua garrafa de água, já deixa tudo preparado para quando der o horário você só ir. E até colocar um alarme ajuda muito, para você não acabar procrastinando. Porque algo muito bom é você colocar uma data de início também. Por exemplo, você quer começar um projeto e você empurra. Agora, quando você coloca uma data, por exemplo, de início, eu vou começar amanhã, 5 de outubro. Pronto, vou começar amanhã, 5 de outubro eu começo. E também, às vezes, até uma data de finalização. Por exemplo, eu vou terminar até 5 de dezembro. Faz com que a gente trabalhe com muito mais determinação do que se a gente não tivesse uma data de início ou até uma data de finalização, uma data de conclusão. A próxima dica tem apoio, por exemplo, criar conteúdo. Criar conteúdo sozinha, pra mim, sempre foi um medo muito grande, que nem eu falei, desse medo de rejeição, medo de me criticarem. Agora, quando eu vou, por exemplo, gravar conteúdo com a minha mãe na rua, tornou algo muito mais fácil, algo onde eu me sentia confortável ao lado dela. Eu não tinha tanto esse medo assim. Ou até ir na academia, cria um desafio com suas amigas de quem mais vai na academia ao longo dos dias, quem mais bebe água ao longo da semana. Você pode sim ter o apoio de outras pessoas para conquistar os desejos que você deseja. E uma apoia a outra, uma incentiva a outra. Isso é algo muito bom se você possui esse apoio das suas amigas, ou até familiares, que eu falei da minha mãe, que eu sou muito próxima da minha mãe. Então ter esse apoio dela me incentivou a criar conteúdo. Porém, lembre-se que você não tem amigos, se você não tem esse apoio da sua família, você ainda pode ter o seu próprio apoio. E você pode sim conquistar o que você deseja, sem ter o apoio e o suporte das outras pessoas. Porque, que nem eu falei, eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo, tirar foto na rua era uma ideia apavorante. Principalmente por eu ser uma diva mais tímida, mais introvertida, mais na minha. E quem me vê na rua sabe que eu sou mais tímida. Então, tirar foto na rua era uma ideia apavorante. Não, pra mim era um não. Mas o fato de eu ter chamado a minha mãe pra tirar minhas fotos me acalmava. E que nem eu falei, eu ia pra um lugar assim bem isolado, onde não tinha ninguém passando na rua. E se tivesse, era um ser vivo passando. E mais ninguém. Porque, que nem eu falei, terapia de exposição. Não vou começar a tirar minhas fotos na rua com um mar de pessoas passando no meio, por exemplo, sei lá, da Liberdade. Não, terapia de exposição, vamos aos poucos, com poucas pessoas, então a gente conseguir ir tirando foto com mais pessoas ao redor de mim. E foi isso que eu fiz pra mim, que funcionou super certo. E, de novo, ter esse apoio ajuda muito. Se você pede o apoio das suas amigas, dos seus familiares, eles não te apoiam, te ridicularizam, te criticam, é um sinal que não são pessoas certas para você ter no seu ciclo de amizades. E você deve tirar elas do seu ciclo de amizades. Porque você ter o apoio dessas pessoas, pra mim, é fundamental. Pra que eu vou querer estar rodeada de pessoas que me criticam, que não querem o meu bem, que não apoiam os meus sonhos, os meus objetivos? Então, não. A próxima dica é pare de tentar começar vários hábitos ao mesmo tempo. Que nem eu falei, a autossabotagem muitas vezes tá misturada ali de você querer começar 500 hábitos ao mesmo tempo. Não, porque amanhã eu vou começar a acordar às 5 da manhã, eu vou tomar um banho gelado, eu vou criar o hábito também de caminhar por 1 hora por dia, eu também vou criar o hábito de... Não. Comece com um hábito por vez e quando você sentir que esse hábito realmente entrou na sua rotina, você coloca em prática outro hábito. Não vá começar com 30 hábitos ao mesmo tempo, que você não vai colocar em prática, você vai se auto-sabotar. Eu quero que você tire essa regra de ouro para esse novo ano. Consistência é melhor do que intensidade. Seja você ir na academia por 1 hora por dia, do que você ficar ali 3 horas na academia, 2 horas na academia. É melhor consistência do que intensidade. Não vai conseguir ir na academia? Vai caminhar por 15 minutos, 30 minutos. É melhor do que nada. A última dica que pra mim é mais importante é revise semanalmente a sua vida. Tire todo domingo uns 15 minutos, não precisa ser muito tempo, para você sentar, pegar o seu caderno e analisar a sua rotina. O que eu procrastinei? O que eu me auto-sabotei? O que deu certo na minha rotina? O que não deu certo na minha rotina? E você analisar toda essa sua vida, analisar toda essa sua rotina e ir adaptando. Porque, como eu falei, quando a gente não faz isso, a gente está vivendo uma constante vida em um piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, a gente não está alinhada com a nossa versão ideal. A verdade é que a gente até pode estar.
Porém, a gente não tem certeza. Você pode estar indo numa direção completamente ao contrário. É que nem a gente tá num carro sem GPS, num país que você nunca visitou antes. Você pode até estar indo na direção certa. Mas será que você realmente está? Você nunca visitou esse país antes. Pode ser que você esteja, pode ser que não. Então é muito importante você ter essa revisão, ter esse GPS para você ter certeza que você tá indo na direção correta na sua vida. Porque nunca espere um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Eu vou começar sábado, eu vou começar domingo. Comece agora a se exercitar, cuidar de si mesmo, investir em si mesmo. Comece agora aquele projeto que você tem adiado tanto. Comece agora a fazer e a seguir os seus sonhos, seguir os seus objetivos, porque a gente sabe que a gente nunca tem certeza do dia de amanhã. Isso é algo até um pouco pesado de se falar, porém que é a verdade. A gente nunca sabe se a gente realmente vai acordar amanhã. E se você não acordar amanhã? Sabe, eu gosto muito de viver no presente, viver alinhada com a minha versão ideal, eu gosto muito de seguir as minhas paixões, seguir o que me faz ficar animada, ficar feliz, porque afinal a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então comece hoje mesmo, comece agora mesmo aquele projeto, comece agora mesmo a se exercitar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Comece aos poucos, porém comece, que é o mais importante. É melhor a gente começar aos poucos do que a gente nunca começar e continuar se auto-sabotando e continuar procrastinando os nossos sonhos, os nossos objetivos, o que a gente deve fazer de verdade. E se você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, já se inscreve. Se você gosta de tipo de conteúdo de Glow Up, beleza, bem-estar, para você se tornar sua melhor versão, compartilhe esse vídeo com uma amiga sua que precisa escutar essa mensagem, que você sente que ela fala, que ela tá se auto-sabotando, tá procrastinando e precisa escutar essa mensagem desse vídeo. E já deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gosta de tipo de conteúdo aqui no canal, que eu vou adorar saber, pra gente conversar, porque afinal isso é uma comunidade, que isso é o mais importante pra mim, a gente ter essa troca que eu adoro do YouTube. Que eu já te vejo no próximo vídeo.